nós estamos aí na aula 9, né, nessa sequência do tema Vivendo para a Glória de Deus, e já essa é a quarta parte da aula 9, estamos tratando sobre vida financeira, pautado no livro de Provérbios. Eu convido você a abrir lá a palavra do Senhor em Provérbios. O texto base aí se encontra em Provérbios capítulo 6, né? Onde nós temos o pontapé inicial e depois começamos a pegar todos os provérbios aí que tratam da vida financeira. Então nós já vimos lá na introdução que o livro de Provérbios aí trata de preceitos, princípios, orientações para a vida, para todas as áreas da vida, sempre com a máxima de que uma vida bem-sucedida é aquela que está pautada no temor ao Senhor, qualquer área da vida. E na área econômica ou financeira não é diferente. Nós já fizemos essa distinção da vida financeira e vida econômica. Já vimos também que, de um modo geral, a Bíblia proíbe o amor ao dinheiro. A Bíblia não proíbe a prosperidade, não proíbe a riqueza, mas nos proíbe a confiar na riqueza mais do que no Senhor, que é o Deus soberano de todas as coisas. Lá em 1 Timóteo 6,10, né, deixa isso claro, que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, e muita gente querendo ficar rico acaba trazendo para si problemas em todas as áreas, e portanto nós vimos em especial na semana passada que a prosperidade ela tem que ser uma consequência de uma postura de fidelidade a Deus. Ela não é o fim em si, ela é uma consequência. O fim é glorificar a Deus, e em glorificar a Deus pode ser que eu seja abençoado com prosperidade. Ótimo. Mas o fim não é a prosperidade. O fim é glorificar ao Senhor. E aí, tratando disso, nós chegamos então a ver aí 7 princípios, né, relacionados à prosperidade ou à vida financeira, que é o fato da responsabilidade, da prudência, da diligência, da honestidade, da liberalidade, da generosidade e, o 7º ponto aí, o temor a Deus como aquilo que encampa todas as coisas. Começamos a estudar então esse assunto, pautado aqui no capítulo 6, que vai inicialmente nos trazer um princípio negativo, e começamos a observar algumas diretrizes para ter sabedoria na vida econômica e na vida financeira. O primeiro preceito aí ou orientação que nós vimos, está aí no capítulo 6, verso 1, né? Vamos relembrar aqui o que diz. Diz assim: Filho meu, se ficastes, por quê? Por fiador do teu companheiro, e se te empenhastes ao estranho, estás enredado com o que diz os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Então, a primeira orientação de Provérbios em relação à vida financeira é: não seja fiador. Não assuma, não se comprometa e garanta o pagamento de terceiros. Principalmente se você não tem como suprir. É melhor que você dê do que você ficar preso em uma situação que você não tem como pagar, se porventura a pessoa que pediu para que você seja fiador, se ela não conseguir também pagar a dívida, então vai sobrar para você. Então nós temos vários versículos que estudamos, chamando a atenção para a primeira orientação para você ter uma vida financeira saudável é: não seja fiador. Não se responsabilize em pagar a conta dos outros. Porque senão você vai colher problemas com isso. A segunda diretriz, orientação que nós estudamos é: fuja da vadiagem, né? Vagabundice. Então, fuja da preguiça, da ociosidade e da promiscuidade. Essa ideia aqui, a somatória da preguiça, ociosidade e promiscuidade, cai naquilo que o provérbio chama de vadiagem, né? de uma postura de um cara que realmente não tem responsabilidade. Lembrando daqueles pontos lá que nós apresentamos no início: responsabilidade, prudência e tal. Então, essa questão aqui fugir da preguiça. O preguiçoso, mesmo que ele vai dando tombo aqui e acolá, o final da vida dele vai ser uma vida terrível, porque a colheita da preguiça é a pobreza, é a necessidade. Vai dar problema.
Então nós vimos que a palavra do Senhor, isso nós focando especificamente Provérbios, olha o tanto de versículo aí que chama a sua atenção para fugir da preguiça, da ociosidade, da própria promiscuidade como uma ação que anda de mão dada com a vadiagem, tá certo? Já estudamos isso também, isso aí está lá na parte 2. Aí a parte, acho que é isso, parte 1. Na parte 3, eu acho que aqui da nossa aula 9, aí nós começamos a trabalhar com a terceira orientação, que é, vai trabalhar? Então faz bem feito. Trabalhe com diligência. E aí nós usamos a primeira parte, que tratamos desse ponto aqui, do exemplo da mulher virtuosa, com todos os preceitos que nós vemos administrativos, naquela mulher que temia o Senhor, por isso ela era bem-sucedida socialmente falando e financeiramente falando. E na semana passada nós tratamos dos demais versículos bíblicos, não só o contexto lá da mulher virtuosa, mas os demais versículos bíblicos que trata sobre a responsabilidade no trabalho, ou seja, trabalhar com diligência, fazer as coisas com excelência, buscando aí fazer bem feito, enfatizando que a riqueza ou a prosperidade não é o fim em si. O fim é glorificar a Deus, mas muito provavelmente, se você trabalhar com diligência, a prosperidade vai ser uma consequência natural dentro desse processo que o livro de Provérbios nos ensina. E aí vimos alguns versos fora do contexto de Provérbios para reforçar essa ideia. Hoje, irmãos, nós vamos continuar aí nessa sequência e vamos entrar no quarto ponto, na quarta orientação, que é invista com sabedoria. Nós lemos na reunião de oração agora há pouco, o Eclesiastes capítulo 11, que traz alguns princípios de prudência, de sabedoria no investimento. E nós vamos ver aqui também no livro de Provérbios. Então, Provérbios apresenta aí vários princípios implícitos para gerar uma excelente saúde econômica e financeira. De cara, vamos dar uma olhadinha lá no Provérbios 24, verso 27. Provérbios capítulo 24, o verso de número 27, vai dizer assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Então, de certa forma, a ideia do livro de Provérbios é que você coloque uma perspectiva de princípios ou de uma hierarquia nos seus investimentos. Esses dias eu vi na internet uma propaganda de um jogo de raciocínio. E o jogo de raciocínio era o seguinte, é um jogo de administração. Então, ele te dá certo recurso, e aí você tem que começar a fazer escolhas. Aí vamos imaginar lá, ele deu R$1.000 para você iniciar o seu jogo, esse joguinho administrativo. Aí ele te dá duas opções. Investir num negócio próprio R$300 ou comprar um carro R$300. O cara vai lá e compra o carro. Então, dos milão que ele ganhou, agora ele só tem 700. Aí, segundo, abrir um negócio ou investir num negócio por mais R$500 ou casar. Vai lá e escolhe casar. Aí dos 500 com 300 já foi 800, sobrou 200. E aí a partir desse momento, o cara que só tem dos 1.000 que ele ganhou, ele só tem 200. E aí o que acontece? Daqui para frente ele está em xeque-mate. Porque não dá mais para ele abrir negócio nenhum, não dá para o cara investir em lugar nenhum, e aí o cara vai ter que, como diz aí o ditado, correr atrás do queijo. E vai viver numa perspectiva de rato, correndo atrás do queijo, só para enxugando o gelo, porque ele não tem mais aonde investir.
Então, investir com sabedoria faz toda a diferença. Na sequência hierárquica aqui que o verso 27 diz, cuida lá dos seus negócios lá fora, vai arranjar recurso para você. Arranjou recurso? Depois invista em algo que vai te trazer renda. Apronta a lavoura no campo. Depois, porque aí você já tem um recurso do seu trabalho lá fora e já tem uma segunda renda, que é a sua lavoura, depois, aí você vai gastar na sua manutenção. Ok? Quando adolescente, tem um primo que é mais velho, né? Então ele chegou à maioridade primeiro, e ele tinha alguns amigos, e uma das histórias que fantástica em relação a esse investimento de sabedoria é que o menino fez 18 anos e ele não tinha dinheiro para comprar uma moto. A primeira coisa que ele foi e comprou foi um capacete. Né? O que você vai fazer com um capacete, meu amigo? Você gastou todo o seu dinheiro lá, comprou o capacete. Mas daí? Você tem moto para usar? Não tem. Então, investir com sabedoria. Que adianta você comprar um negócio que eu não vou poder usar e que eu vou gastar um recurso que eu não preciso gastar? E, às vezes, se eu tiver sabedoria, às vezes, quando eu for comprar a moto, eu até ganho um bendito capacete, dependendo da negociação que eu faço, não é verdade? Às vezes, a gente investe em umas coisas que não tem hierarquia e que faz a gente, de certa forma, padecer. Isso aconteceu comigo, eu aprendi muito cedo esse negócio de hierarquia no investimento, né? Eu lembro que eu era um menino pequeno lá em Barretos e eu ganhei um dinheiro do meu avô, trocado qualquer. E aí eu resolvi, em vez de eu ficar com esse dinheiro quieto lá, eu resolvi comprar uma carteira. Só que o valor da carteira era o valor do dinheiro que eu tinha. Aí eu comprei a carteira. Para pouco dinheiro. Não tinha dinheiro. Era prioridade eu comprar aquela carteira? Não era prioridade. Eu ia ficar sem dinheiro para poder comprar a carteira. Por que eu não comprar a carteira? Então, são exemplos simplistas, mas que demonstram que, às vezes, nós investimos em coisa que nos traz gasto, ao invés de, primeiro, preparar uma situação que nos gere renda. Provérbios vai trabalhar com a ideia de que você coloque uma hierarquia para produzir renda. Cuida do teu negócio lá fora, vai ter renda. Investe numa segunda fonte de renda, planta a sua lavoura e depois, que aí você vai ter já a sua renda do seu negócio, mais a renda da segunda fonte de renda. Você vai poder investir nos seus desejos aí, na sua comunidade, na sua comodidade, naquilo que você achar que você deve, né? Como diz nos dias de hoje, você vai se mimar. O problema é que às vezes você usa já, você tem a galinha e a primeira coisa que você quer fazer é a galinhada. Meu amigo, espera ela botar primeiro, deixa ela criar lá uns pintinhos, deixa crescer o número de galinha, deixa para você comer a galinhada depois, né? No mínimo depois de 21 dias, quando os pintinhos nascerem, porque ainda pelo menos você vai ter os pintinhos. Se você não aguenta esperar um pouco mais, mas se você matar a galinha já no primeiro dia, o que vai acontecer? Acabou tudo. O que vai fazer? Não é nada. Então, essa hierarquia é apresentada como uma orientação e um princípio de administração e boa saúde financeira. Né? Cuida dos seus negócios lá fora, invista numa segunda renda, sua lavoura no seu campo, e depois você faz o que você achar que tem que fazer. Porque agora você tem duas fontes de renda, agora você vai trabalhar daquilo que você precisa. Tudo bem? Dentro, então, dessa ideia, nós vemos que Provérbios ele vai citar vários exemplos, né, relacionados a investimento. Então, ele vai falar de gado, ele vai falar de ovelha, ele vai falar de trigo, ele vai falar de propriedades, e nos indica, então, que nós devemos buscar aí fontes de rendas diversas. Né? A ideia de diversificar
aquilo que temos, né? Então, o princípio, portanto, do livro de Provérbios é enfatizar um investimento hierárquico com sabedoria. Então, quando faz a comparação, né, com preguiçoso, insensato, em vários outros textos que a gente observa aqui, que já estudamos aí nesses momentos aí que passou, nós vemos que o preguiçoso, o insensato, ele consome tudo que tem. Né? E a palavra do Senhor nos indica que nós devemos sempre ter uma reserva. Nós não podemos gastar tudo que nós ganhamos, porque senão você vai ficar sem recurso para investimento. Olhando de novo lá para a mulher virtuosa, você vai ver esse princípio de que ela trabalhava lá com linho, né? Trabalhava lá com lã, e implicitamente está nos mostrando que ela guardava parte desse recurso, porque o texto vai nos dizer que com as rendas do seu trabalho, o que ela fez? Viajou para o Caribe 48 vezes na CVC. Foi isso que ela fez? Não. Comprou uma propriedade e plantou uma vinha. Veja, diversificando. Mas para ela comprar essa propriedade e plantar uma vinha, não deixar lá a propriedade parada também, sem produzir nada, sem gerar renda nenhuma, né? Está lá só para você pagar imposto, então não está gerando renda, está gerando gasto. Ela plantou uma vinha, ela deu um fim lucrativo lá para a propriedade que ela comprou. E diz o texto que ela fez isso com as rendas do seu trabalho, daquilo que sobrou lá da venda de lã, da venda do linho, das roupas que ela produziu, né? Das blusas escarlates lá que ela fez. Ou seja, ela pegou recursos da sua renda e comprou uma propriedade, e não só comprou essa propriedade, mas fez com que essa propriedade gerasse renda, plantou uma vinha, né? Então tem gente que faz isso, vou comprar, beleza, mas você só está pagando imposto. Você vai comprar, mas compra algo que vai te gerar renda, vai te dar alguma, ou pelo menos empata, você não vai gastar lá. Vou comprar um imóvel, tudo bem, eu não compro o imóvel, está pagando o imóvel, mas aluga. Aí o aluguel já paga pelo menos lá os impostos ou o financiamento que porventura você fez, ou consórcio, sei lá o que seja. Mas essa ideia de fazer uma hierarquia e investir naquilo que vai te gerar renda, para você poder investir em outro lugar. Então, dentro ainda dessa ideia do invista aí com sabedoria, então vamos dar uma olhada lá. Vamos lá para Provérbios capítulo 3. Nós vamos encontrar aqui o seguinte preceito, a partir do verso 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro da sabedoria e do conhecimento do que o da prata, e melhor é a renda da sabedoria e do conhecimento do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O que esse provérbio está dizendo? Você pode ter recurso, o contexto aqui é ter prata, ter ouro, ter pérolas. Mas se você não tiver sabedoria, esse negócio vai acabar. Você vai perder. Então, busque conhecimento e sabedoria. Já viu aquela ideia? Já aconteceu em várias situações, né? Dentro da nossa cultura, as pessoas acham que elas vão ficar ricas jogando na loteria. E alguns, obviamente, ganham, né? Alguém tem que ganhar, no final de contas. Então, aí o cara ganha lá uma bolada, né, na loteria. Só que ele não tem sabedoria e ele não tem conhecimento de investimento. O que vai acontecer com esse cara? Vai perder tudo. Vai perder tudo. A gente tem uma história icônica, né, nos anos que eu passei na Jabuticabal, de um senhor lá de Jabuticabal que ganhou uma bolada. Ficou riquíssimo, uma coisa exorbitante. Você fala assim, esse cara ele pode viver 3 vezes que ele não perde tudo que tem. Perdeu.
Perdeu. O cara sem conhecimento, sem sabedoria, ele vai perder. Investimentos errados, aplicações erradas, cai na ludibriação de pessoas de má índole, uma série de situação. Vai para preguiça, para vadiagem, para promiscuidade, né? O cara acha que ele é rico agora, ele pode ter quantas mulheres ele acha que ele deve ter. E isso acaba com tudo. Então, a questão não é riqueza, a questão é a sabedoria. Tanto é que tem gente que ganha pouco, mas com sabedoria e conhecimento, ao longo do tempo, consegue produzir uma prosperidade. Consegue garantir, inclusive, patrimônio, vida econômica saudável. Né? E, às vezes, o cara ganha como eu, como o cara tem quando tem. O cara ou tem algum conhecimento, ou tem alguma sabedoria. E, às vezes, vontade de trabalhar também, né? Porque trabalhar, como diz o termo, dá trabalho. Né? Não, dá trabalho. Mas aí, às vezes, o cara... ele comprou um terreninho lá e plantou mandioca. Tá louco, mano. Plantar mandioca. Meu amigo, as pessoas vendem mandioca e, dependendo da produtividade, dá uma graninha boa seu terreninho de mandioca. É melhor você ganhar uns troquinhos lá com a mandioca, mas demora um ano para produzir. Lembra lá de Eclesiastes? Quem fica olhando para o tempo não vai plantar e não vai colher. Se você tivesse plantado o ano passado, esse ano você já estava colhendo. E aí o cara lá vende lá a mandioquinha dele, entendeu? Já paga o IPTU dele, já paga o tributinho dele lá e ainda traz uns troquinhos a mais. Ele junta, um dia ele vai e faz um muro ali, põe um portãozinho aqui. O que o cara está fazendo? Está gerando renda. Enquanto que o outro fala, não, dá trabalho demais plantar mandioca. Dá trabalho demais, então vai viver na ociosidade e você vai deixar de ganhar. Tudo bem? Então, essa é a ideia que Provérbios, de orientação de Provérbios dá. Invista, mas invista com sabedoria e com conhecimento. Não sabe? Aprende primeiro. Porque a gente tem aquela tendência de achar que o ramo do outro é melhor do que aquele que nós estamos. Sempre o ramo do outro é melhor do que aquele que nós estamos. Essa é a tendência natural. Aí você resolve se aventurar. Né? Não, porque serralheria dá dinheiro. Eu não sou serralheiro, mas eu estou vendo o Luciano trabalhar, está ganhando o dinheirinho dele, eu já cresço o olho no Luciano. Serralheria dá dinheiro. Só que eu não vi o quanto de cabelo que ele já perdeu com a serralheria. Entendeu? Mas eu, aos meus olhos... Só que eu sou serralheiro? Não sou. Já fiz algum serviço de serralheiro? Não fiz. Mas eu cresço o olho, aí o que eu faço? Dê um dinheirinho, vou abrir uma serralheria. Só que eu tenho conhecimento? Não. Tem sabedoria para aquilo? Não. O que vai acontecer? Vou quebrar. Sem conhecimento, sem sabedoria, irmão, você pode ter o recurso que você quiser. Você vai dar com os burros lá. Porque a sabedoria, o conhecimento vale mais do que a própria prata, vale mais do que o próprio ouro, vale mais do que a própria pedra. Então vai fazer o negócio? Aprenda primeiro. Você domina, conhece, não sei o quê? Então vai e faz. Que aí a probabilidade de dar certo é muito maior. Vamos caminhar aqui mais um pouco. Olhando mais uma vez para a mulher virtuosa, nós vemos algumas posturas, né, que mostrava essa ideia de investir com sabedoria. Lá em Provérbios capítulo 31, se você quiser ir olhando lá enquanto eu falo, no verso 30 você vai encontrar o fato de que aquela mulher temia o Senhor. O fato de temer ao Senhor é o princípio de todas as áreas da nossa vida, inclusive o investimento. Segundo, você vai ver a diversificação da fonte de renda. Eu já falei isso para você, né? Já te mencionei aqui, mas se observar aí o verso 13 de Provérbios 31, vai mostrar então que ela estava investindo em lã, não é isso? Busca lã e linho, trabalha com as mãos. No verso 16, ela examina uma propriedade e compra, adquire-a, e planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Diversificou. Trabalhava com lã, trabalhava com linho, agora tem uma propriedade, plantou uma vinhazinha lá. E lá no verso 24 diz, ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. Ou seja, ela produz no atacado, né?
E também no varejo. Diversificou. Ela tem a roupinha dele lá, a grifezinha dela que ela vende, mas ela arranjou também lá uns caixeiros viajantes para pegar a produção dela e sair vendendo para o mundo. Veja, diversificou a fonte de renda dela. Investimento com sabedoria. O verso 14 e 18 vai nos mostrar que ela não gastava tudo que ela tinha. O verso 14 vai dizer assim: ela é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ela, como um navio mercante, ela vai procurar os melhores negócios, os melhores mercados, os melhores fornecedores, porque dinheiro não dá em árvore, meu amigo. Você tem que fazer isso. Se você for comprar no primeiro lugar que você tem, obviamente que você vai acabar gastando mais do que você deveria. O verso 18 também, nós já estudamos isso, vamos relembrar. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Está tendo pedido? Você vai rejeitar pedido? Não, você não vai rejeitar pedido. Você abre a do turno da noite, contrata mais gente. A empresa está crescendo, está tendo pedido? Opa, vamos contratar, terceiriza. Está vendo que o seu ganho é bom? O que ela faz? Ela investe mais. Caiu as vendas. Caiu as vendas, você quebra o contrato do terceiro que você fez, ou então manda embora, se tiver que mandar, mas você não vai perder a oportunidade. A ideia de gerar recursos para não gastar tudo que tem. E, como nós já falamos também, ela tem uma reserva. Né? O verso número 25 diz: a força e a dignidade são seus vestidos, e quanto o dia do amanhã, ou o dia de amanhã, não tem preocupações. Por que ela não tem preocupação? Porque ela trabalha com lã, trabalha com linho, tem a vinha, tem os comerciantes lá, os mercadores para que vendem para ela. Ou seja, ela tem várias rendas e então está tranquila. Porque se um não der certo, você tem a possibilidade da outra. A probabilidade de gerar renda e manutenção para ela é muito maior do que aquele que só trabalha com uma coisa. Tudo bem assim? Porque se a área que você trabalha entrar em crise, meu amigo, pronto. Você não cuidou do seu negócio lá fora e não plantou uma lavoura no seu campo, se deu crise na lavoura, você tem um negócio lá fora. Se deu crise no negócio lá fora, você tem a lavoura. Essa é a ideia do investimento com sabedoria. Tudo bem até aqui, irmãos? E o verso 16 aponta também para o fato de que ela investe com sabedoria. Veja aí, examina uma propriedade. Essa expressão, examina, aponta para o fato de que não é uma compra de impulso. Não foi no supetão. Não foi aquela compra do susto. Chegou alguém, apareceu alguém, estou vendendo, fica com ela, tá bom, eu vou ficar. Não. Ela examina. Ela vê se realmente aquilo vai ser um bom negócio dela. Então a expressão examina uma propriedade e adquire aponta para a ideia da pesquisa, do planejamento, de não comprar por impulso. Ou seja, de investir com sabedoria. Porque se você comprar um negócio sem examinar e sem ver as possibilidades, como diz o ditado, você pode estar comprando gato por lebre. E aí depois, o que você vai fazer? Você vai ficar com o abacaxi na mão. Então são preceitos e princípios bíblicos para uma vida saudável, financeiramente falando. Tudo bem até aqui? Ótimo. Seguindo aí, então, irmãos, além desse investimento de sabedoria, o quinto ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é: seja honesto. A honestidade, além de ser um preceito bíblico que glorifica o Senhor, também vai estar diretamente relacionado com a sua saúde financeira. Quem é desonesto vende uma única vez. Quem é desonesto é contratado uma única vez. Porque depois que você manchou o seu nome, já era. Não tem o que fazer. Você pode ajoelhar, pedir perdão, restituir, fazer o que você achar que der. É muito difícil limpar o seu nome.
A não ser que você tenha muita grana depois e inventa o prêmio Nobel para mudar o foco do seu nome de uma coisa ruim para uma coisa boa. Quem conhece a história do prêmio Nobel sabe do que eu estou falando. Porque depois que o seu nome está já com um estigma, para você mudar isso, não vai lá não que o cara lá é desonesto. De duas, você vai ter que mudar de cidade ou vai ter que mudar de ramo. E mesmo assim está correndo o risco da sua fama te acompanhar, dependendo do ramo. Né? Eu tinha um parente, ele enriqueceu com a mercearia. A mercearia, pensa no cara que dava tom todo mundo. Ele tinha lá uma mercearia, e aí, sempre negociando e sempre punha coisa dentro do saco de arroz para pesar mais, amarrava uma batata na balança, sabe uns trem assim que você via e fala, não é possível que esse cara faz, não precisa disso. Até um dia que, não dá. A cidade cresce um pouquinho, vem outro supermercado, abre a 300 metros dele, que age de uma maneira mais transparente, o que você vai ficar fazendo? Você vai ficar continuando a comprar lá? Lógico que não, você vai para outro lugar. Aí o cara, e agora? O que eu faço agora? Fecha. E aí, então, para não perder o negócio, você investe outro lugar. Aí teve que mudar de ramo. Aí muda de ramo. Porque depois que manchou, é muito difícil você aprumar de novo. Tá? Então, ser honesto é um princípio de prosperidade. A honestidade, irmãos, é mais que uma virtude. É uma demonstração clara do temor a Deus e essencial para a sua saúde econômica e financeira. Vamos ver aí alguns versos aí dentro desse ponto aqui. Provérbios 11. Provérbios 11, verso 1 vai dizer assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. A desonestidade, você não está comprando briga com aquele que você está dando tom. Quando você age com desonestidade, você está comprando briga com o Senhor justo. Esse negócio vai ter o seu preço. E mesmo que você adquira prosperidade com balança enganosa, esse negócio vai acabar mal. Mas você pode ter certeza, porque a briga não é contra o seu consumidor. A briga não é contra o PROCON. A briga é contra o Senhor, que vê na balança enganosa algo abominável e no preço justo algo que gera prazer nele. Então, a honestidade, segundo as orientações bíblicas, além de um princípio de virtude, de temor a Deus, é um preceito essencial para a saúde financeira. Porque se você agir de um modo correto, honesto com as pessoas provavelmente você vai fidelizar o seu cliente. Nossa, rapaz, vou lá, o negócio do carro, o cara sempre me tratou claramente, foi transparente. Lá vale a pena, pode comprar lá. E é lógico que essa boca a boca é mais difícil. A gente sabe, né, tem uma pesquisa na área administrativa que geralmente quando você compra alguma coisa ou vai em algum prestador de serviço e o cara é honesto, geralmente você fala para 5 pessoas. Agora, se ele é ruim, a pesquisa diz que você fala para 20. Até por causa da nossa pecaminosidade. A gente gosta de difamar as pessoas, né? Nós não gostamos de elogiar as pessoas, nós gostamos de difamar. Nosso prazer é falar. Então, você vai num lugar e é ruim, o que você faz? E hoje em dia, você vai no Facebook. Hoje fui na loja assim, biriri, pororó. Você acredita que biriri, pororó faz um testão? E aquele trem vai queimar a empresa, vai ficar o resto da vida ali na internet queimando, cara. Não é assim que acontece? Então, você ser desonesto, meu amigo, você está colocando uma bomba relógio na sua prosperidade. Porque se pegar um estigma que a sua loja é desonesta,
ou que o produto que você faz é uma porcaria, porque é desonesto, você promete um negócio e não cumpre, depois você não consegue mais se livrar desse estigma. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Outro texto aí. Capítulo 15, verso 25. Provérbios, capítulo 15, verso 27, melhor dizendo. 15, 27. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa. Mas o que odeia o suborno, esse viverá. Então veja, o que é ávido por lucro desonesto, ele traz transtorno para a sua própria casa, para o seu próprio nome, para o seu próprio negócio. Às vezes, irmãos, é melhor você empatar. Às vezes até um pequeno prejuízo. Porque tem algumas situações, principalmente no comércio, prestação de serviço, que dependendo do cliente, você vai ter que, às vezes, perder, você nunca mais servir aquele cara. Tem cliente que você perder é bênção, hein? Mas você tem que perder de modo sábio. Porque se você perder ele achando que você deu prejuízo para ele, você está perdido. Agora é melhor você ficar com prejuízo e perder aquele cliente, e ele pelo menos sair por cima do negócio. Porque se você ganhar, ele vai falar mal de você para todo mundo. Você vai transtornar a sua casa. Então tem hora que é melhor você perder. Você perde um cliente, você do que você manter a sua postura, às vezes, né? E esse cara ser um difamador terrível e vai mentir, vai criar uma confusão. Então, seja honesto e, às vezes, sabendo que tem momento que perder é ganhar. Porque você evita transtorno lá na frente. 16, verso 8. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. A ideia é que tudo que é ganho de modo desonesto vai ter um preço terrível, porque a compra é com o Senhor que odeia a balança enganosa. Tudo bem? Verso 11 desse mesmo capítulo vai dizer assim, ele repete a ideia lá do 11:1, né? Peso e balança justos pertence ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Veja como que Salomão vai colocar. Que todas as negociações, toda a questão comercial é algo que está extremamente relacionado à justiça de Deus. Ele diz que o peso é dele, a balança é dele. Então, quer gerar prosperidade financeira? Tenha uma postura de honestidade. Seja transparente com o seu cliente, seja transparente lá no seu trabalho, né, na sua função, seja honesto. Isso só vai te trazer benefícios. E não é simples, não estou falando de virtude religiosa, não. Eu estou falando de saúde financeira. Porque além de uma virtude, também garante saúde financeira. Capítulo 19, verso 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. A Bíblia é aquilo que Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 6,8. Tendo que comer o que vestir, estejais contentes. Lembre que eu falei que a prosperidade ou a riqueza é uma consequência, não é o fim. Às vezes você vai estar andando e dizendo, pastor, eu sou honesto, mas nunca fiquei rico. Não, você não é honesto para ficar rico. Você é honesto porque o seu fim é glorificar a Deus. O fim é sempre esse. A prosperidade pode ser uma consequência. Agora, o que nós temos de histórias de pessoas pobres, mas que foram honestas
e que por conta da honestidade tiveram algumas oportunidades na vida, de vez em quando aí vira manchete de jornal, né? Na TV e tal. Histórias de pessoas que foram honestas e por conta disso tiveram oportunidades na vida para crescer. Então, a honestidade é um preceito, irmãos, para com o Senhor. O desonesto está comprando briga com Deus. E esse negócio não vai acabar bem. E mesmo que ele tenha um ganho absurdo, de modo injusto, você pode esperar. Se você viver mais que ele, você vai ver a história desse cara e depois você vai contar para os outros. Porque é batata. É comprar briga com Deus e Deus não perde briga nenhuma. Né? Se Deus diz que a balança dele, o peso é dele, se você for desonesto, isso é abominação para com ele, você está comprando briga com gente grande. Então isso não vai trazer problema para você. Capítulo 20. Capítulo 20, verso 17. Vai dizer assim: suave é ao homem o pão ganho por fraude. Depois a sua boca se encherá de dentes de areia. Essa analogia aqui é fantástica, né? Imagine a ideia de um cara que vai roubar um pão, né? O cara tá lá, tá na feira, tá na banca, o cara rouba o pão e põe o pão debaixo da coisa assim no chão. O pão enche de areia. Aí ele sai todo feliz da vida porque ele roubou um pão. Sou esperto pra caramba. Roubei um pão. Só que aí na hora que ele vai comer, o pão tá cheio de areia. Então essa é a ideia. Aí fala, caramba. É uma frustração. Essa é a analogia que Provérbios está falando. Que aquilo que é ganho de modo injusto não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Eu lembro, quando era criança, no momento de confissões aqui, então eu morava num bairro, né, bairro mais de periferia, ainda rua de terra, isso lá perto no início da década de 80, 81, 82, e próximo de casa lá, 2 quarteirões de casa, tinha um senhor que vendia melancia. E a gente tinha que passar na frente dessa casa lá para jogar bola no campo da Portuguesa. Hoje é gramado, mas na minha época era campo de terra também. Aí jogando bola lá, aquela coisa toda. Aí na hora de vir embora, você põe mais de 2 moleques, é certeza que vai dar zebra, né? Aí alguém deu a ideia: tá com fome? Tô. Tá com sede? Tô. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar uma melancia, porque já mata a fome e a sede ao mesmo tempo. E aí nós roubamos uma melancia lá, sei lá, eu do seu Zé lá, nem lembro qual era o nome do carro. Imagina, caminhão com lona, solão de Barretos, aquela melancia tava que jeito? Suculenta, refrescante. Era assim que tava? Não tava. Abrimos, moleque não tem noção nenhuma, comemos aquela melancia quente do sol miserável, sei lá, dos 38 graus lá de Barretos. Preciso te contar o resto? Não, né? Então, imagina só. Então, na hora que nós conseguimos arrancar a melancia do caminhão e levamos lá para o campo, aquela festa, uma alegria. Comemos, como se fosse a coisa mais boa, o melhor manjar da minha vida. No outro dia, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Vida de rei. O dia inteiro no trono, né? E por causa da bendita melancia. Então, é mais ou menos a história aqui de Provérbios. Né? Na hora que você faz o negócio, você se sente, eu sou espertão. Mas vai acabar? Mal. Vai dar ruim. Tudo bem? Vamos lá mais. Verso 23 do mesmo capítulo 20. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Veja que ele repete esse princípio aqui, pelo menos é a 3ª vez que nós lemos isso. Ser desonesto é comprar briga com Deus. Cuidado. Capítulo 22, verso 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Isso aqui, os mais antigos falavam, né?
a coisa mais preciosa que você tem é o seu nome. Hoje em dia, infelizmente, a nossa geração perdeu esse princípio. Tanto que a maioria está nem aí com o nome. O nome é mais sujo que pau de galinheiro. Mas a Bíblia diz que a melhor coisa que um homem tem, mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Irmãos, o fato de você saber que a sua vida íntegra glorifica a Deus, isso não tem preço também não. Viu? O cara pode até ser tão tranqueira que o coração e a consciência dele já está cauterizada. Então ele dá tombo assim, dá tombo na mãe, né? Engana a própria mãe, sem peso de consciência nenhuma. Mas esse cara vai ter uma vida tão triste, você pode ter certeza disso. Esse cara não tem paz. Esse cara, o tombo que ele dá nos outros, ele fica o resto da vida morrendo de medo de levar o tombo. Isso tira a tranquilidade dele. Você pode ter certeza disso. É um cara... Lembra da história do vintão que eu já te contei aqui, né? O cara que me ficou... Toda vez ia lá pedir, não sei quem, para vender fiado. Aí um dia eu resolvi vender fiado para perder o cliente. Eu vou vender fiado para ele uma única vez. E esse cara nunca mais vai me encher os picuá aqui, porque ele não vai pagar mesmo. E aí ele pegou vintão de ração. E ficou devendo. Me livrou, nunca mais foi lá me encher os picuá e tal. E por vintão, meu amigo, cidade pequena, toda hora a gente se cruzava. Esse cara quase se matava quando me via. Porque de bicicleta caía na praça, virava contramão só para não cruzar comigo, por causa de vintão. Qual que é a vantagem desse cara ter roubado vintão meu? Nenhuma. É assim que os caras acham. Melhor você ter um nome do que a riqueza. Esse é o preceito. A honestidade não é só uma virtude, também é um instrumento para prosperidade, para a vida financeira saudável. Tudo bem, irmãos? Estamos fundamentando isso mais. Vamos caminhar mais um pouquinho. 22, verso 16. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Veja, é consequência, ação e reação, irmãos, no preceito dele. E aqui ele coloca duas posturas. Aquele que oprime o pobre, sabe aquela situação, o cara já está passando uma pindaíba miserável, e você ainda oprime ele? O cara fala, rapaz, estou sem trabalho, estou precisando de qualquer coisa que você me arranjar, não sei o quê. Tarará. Se você fosse pagar um serviço normal, você ia pagar a diária do cara. Vamos lá, vamos arredondar aí para cima. R$200 a diária do cara. Qualquer serviço que você for contratar, um jardineiro, um pedreiro, um eletricista, alguma coisa assim. 200. Aí o cara chega, cara, estou precisando, não sei o quê. Tudo bem, então faz o seguinte, te dou 50. Você está precisando mesmo? Então, te dou 50. O que é isso? É humilhar, e mais que isso, é enriquecer em cima do pobre. Você está economizando 150 contos. É comprar briga com Deus, meu amigo. A palavra do Senhor em vários momentos diz que Deus é aquele que se levanta contra a desonestidade, contra o jornaleiro. Jornaleiro é aquele que vive da jornada. Né? O diarista seria a palavra para nós. Então, quando você oprime o pobre, o diarista, você combina o trem paga menos, ou acaba se aproveitando da situação, você está comprando briga com Deus. Porque isso não é peso justo. Essa balança está enganosa. É a abominação. Então, seja honesto no que você faz, mas seja honesto também e justo em relação aos outros. Isso vai gerar a vida financeira abençoada na sua vida. Você pode ter certeza disso. A pessoa generosa, irmãos, a pessoa justa, a pessoa que sabe o valor do serviço dos outros, isso é ser honestidade. A gente tem uma falha muito feia como brasileiros. A gente acaba pedindo desconto no serviço
ao invés no produto. Essa é uma cultura nossa. Tá? Então, um exemplo. Todos os produtos no Brasil são os mais caros do mundo. Você já sabe disso. Você pega lá, quanto que custa um carro de tantos cavalos no Brasil? É pelo menos 4 vezes mais caro que qualquer outro lugar. É um produto. O produto está caro. Só que a gente não sabe negociar no produto. Porque, na verdade, o carro que é vendido mais barato lá na Argentina, que é vendido mais barato, sabe lá onde? Né, por conta dos impostos, não sei o quê, tem também o custo. O custo é mais barato. Então, dá para negociar no produto, porque você vai ter margem do custo dele. Só que a gente não negocia. Você chega lá, quanto que é esse carro? É tanto. Você paga. Financia, der dinheiro pro voo, você vai dar o seu jeito. Mas você paga. Quanto que é esse tênis? O tênis no Brasil é 5 vezes mais caro do que qualquer outro lugar no mundo, irmão. A gente não negocia preço do produto. Agora, quando é serviço, que é a dignidade do cara, aí a gente negocia. Aí você fala assim, mas tá caro o seu serviço, hein? A gente tem o costume de negociar o serviço e não o produto. Isso é ser desonesto. Por quê? Eu vou te dizer por que é desonesto. Porque você está desprezando toda a caminhada de experiência, de graduação, de conhecimento, de expertise que aquele profissional tem. E aí você faz o seguinte ainda, você pega o Zé, que mora lá no fundo da sua casa, lá, que está desempregado, e resolveu agora, de última hora, entendeu? A ser um prestador de serviço qualquer. O cara vai montar móveis. Ele não tem nem chave Phillips. Ele leva uma faquinha. Tudo bem? E tem do outro lado o cara que já é um montador de móveis, tem uma empresinha, paga os impostos dele, vai dar a nota fiscal para você, piriri pororó. Você chega lá e tem que montar um guarda-roupa. Você chega lá na empresa e fala para o cara assim, viu, quanto que fica para você montar o meu guarda-roupa? R$300. Ferramenta tal, vou fazer assim, tarará. Aí você chega pro Zé, ô Zé, fiquei sabendo que você está montando, mas quanto você cobra? 50. O que você faz? Você ainda chega pro Zé e fala, ô Zé, 50, cara. Tá começando, quebra o galho aí, deixa por 40. Não é assim que você vai? A gente negocia a dignidade do trabalhador. Agora, no guarda-roupa, você não pediu desconto. Você pagou o preço que a loja falou que era. Não é assim que acontece? Então, são questões culturais, mas que demonstram uma desonestidade da nossa parte. A gente quer tirar proveito até da dignidade do outro. Ou então, aí faz o comparativo. Ou então você fala, mas o Zé meio fuleiro, eu só tenho uma faca mesmo, vou lá no cara, e chega no cara, pô, que isso, meu cara tá cobrando 50 lá, você vai cobrar 300, quebra o galho aí o cara põe no osso lá, vai empatar, às vezes pode ser dito, que ele também tem que mexer o carro, aí ele fala, tá bom, eu faço 200. Aí às vezes você compra os 200, mas você usou os 50 do cara só para tirar a dignidade desse aqui. Isso é desonestidade. É lógico. Se eu chego nesse lugar, é 300, eu acho caro, tudo bem. Vou lá no outro, numa outra empresa, o cara fala que é 220, ótimo, pago 220. Eu não preciso ficar degladiando aqui, pondo os dois para se degladiar. Porque é serviço, é a dignidade deles. Não é esse que está cobrando mais caro que o outro. Dentro da realidade desse, o preço dele é esse. A hora de trabalho dele é essa. É a dignidade dele. Se você não concorda, contrata o outro, não tem problema. Mas não ficar humilhando o cara, ou degladiando o cara.
Você tem a opção, vai lá e contrata outro. Querendo pôr preço no serviço do cara. Isso é desonestidade, porque você está humilhando, você está tirando a dignidade da pessoa. Você está menosprezando o trabalho dela. Mas que é isso, rapaz? Tem aí, você vai fazer tudo isso, você vai me cobrar? Pô, que coisa, hein? Aí o cara pega para você e fala, então faz o você. Ah, eu não sei. Ah, então você não sabe, você paga. O meu preço é esse. Mas são detalhes que demonstram esse modo de enxergar a vida aí diferente. E quando nós fazemos isso, oprimindo o pobre, a gente acaba comprando briga com Deus, porque Deus é quem socorre, né? E aí a segunda questão que o verso 16 dá e o que dá ao rico, certamente empobrecerá. É incrível que a gente menospreza o pobre, e aí para fazer graça a gente paga um pouco a mais para o rico. Final do mês, você quer comer fora? Você vai no carrinho de lanche. Aí você vai no carrinho de lanche e chega pro cara, viu, quanto tá o x-tudo aí? Pô, cara, quebra aí, faz um descontinho aí no x-tudo aí. Aí o cara, final de mês, aí o cara faz. Só que aí no começo do mês, você vai num restaurante chique. E aí, para fazer graça, você dá uma gorjeta alta lá pro garçom. Oprime o pobre e esbanja com o rico. Isso é desonestidade. Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui com o meu exemplo, mas é desonestidade. Que é o que o verso 16 está falando. Oprime o pobre e puxa o saco do rico. Tem que mudar a nossa cosmovisão, irmãos. Isso vai influenciar diretamente a nossa vida financeira. Dentro ainda dessa mesma ideia, o verso 22 vai seguir a mesma linha, ele vai dizer assim, 22. Não roubes ao pobre, porque é pobre, e nem oprimas em juízo ao aflito. Presta atenção agora. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Ser desonesto é comprar briga com Deus. Não é só uma virtude. Vai influenciar diretamente a saúde financeira e econômica sua. Vamos caminhar mais um pouco. 22, verso 28. Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Desonestidade. A ideia aqui, lembra? Vamos lá. Tem uma chácara, tem um sítio, então tem um marco lá. Daqui para cá é nosso, dali para lá é do vizinho. Aí você vai lá, tem que refazer a cerca. O que você faz? Remove o marco. Engole lá É 1 metro só, meu amigo, mas é 1 metro no percurso inteiro da fazenda. 1 metro em 10 quilômetros. Vê o tanto de área que você está roubando. Isso é desonestidade. Não faça isso, é o que a Bíblia está dizendo. Capítulo 23. Verso 10. Veja o tanto de versos, irmãos, tratando da honestidade como preceito para uma vida financeira saudável, porque senão você está comprando briga com Deus. Capítulo 23, verso 10. Mais uma vez, a mesma ideia. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte. Esse vingador está com letra maiúscula, que refere-se a Deus. E lhes pleiteará a causa contra ti. É órfão mesmo, já morreu o pai e a mãe, vou me aproveitar. Não se aproveite de órfão e do pobre, porque você vai estar comprando briga com Deus. É mais do que simplesmente virtude, irmãos, é saúde financeira. E saúde física também, porque a promessa aqui é que Deus vai pesar a mão na sua vida. Então, a ideia de ser honesto não é só uma orientação virtuosa da Bíblia. É um preceito indispensável, essencial, para você ter saúde financeira e prosperidade. Tudo bem? Caminhemos mais um pouquinho aqui.
capítulo 28. Capítulo 28, verso de número 3. Esse aqui é o pior de todos, né? Ele diz assim: o homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Pior do que o cara que oprime o pobre é o pobre oprimir o pobre, né? Pai, nós estamos passando na mesma situação, nós estamos comendo o mesmo quilo de sal, você vai querer dar um tombo no outro. A honestidade não está ligada à sua posição social. Seja pobre ou seja rico, a honestidade é um preceito para todos. Eu sou pobre mesmo, então já vou aproveitar e vou oprimir o outro pobre. Não, a honestidade é um preceito universal. Ainda 28, verso 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Então, tendo que comer que vestir, esteja contente. Deus sabe. A riqueza, a prosperidade é uma consequência, mas continue honesto, essa é a ideia. Capítulo 28, ainda o verso 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Esse fiel aqui é sinônimo de honesto, tá? O homem fiel será acumulado de bênção, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. E esse enriquecer aqui é de modo injusto. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Ou seja, a ideia do suborno, a ideia da desonestidade. Ele no verso 22 ele diz: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Se você colocar a riqueza e os fins justificando os meios, se você colocar a riqueza como o fim principal da sua existência, e para isso os fins justificam os meios, como diz aí o preceito de Maquiavel, você faz qualquer coisa para atingir a riqueza, e isso vai acabar mal. A prosperidade vai ser consequência na vida do crente, daquele que teme a Deus. Pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça. O fim é sempre o mesmo: viver para a glória de Deus. Se eu coloco os preceitos que a palavra de Deus me ensina de saúde financeira, ajo corretamente, coloco em prática os preceitos para a glória de Deus, existe uma possibilidade, uma probabilidade de eu ter como consequência a prosperidade e a riqueza. Se acontecer, beleza. Mas não é o fim, é uma consequência. Pode ser que aconteça, pode ser que não, segundo o propósito maior do Senhor. Então, a ideia é: faça o certo, não focando a riqueza. Porque aquele que quer se enriquecer, como diz Paulo lá em Timóteo, vai trazer sobre si muitas preocupações. E alguns vão acabar naufragando na fé. Tudo bem? Ainda aqui o capítulo 28, verso agora 24 e 25. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Veja, a consequência de uma prosperidade saudável está naquele que confia no Senhor. Aquele que procura prosperidade dando tombo nos outros, inclusive no pai e na mãe, vai acabar mal, meu amigo. Você vai colher as consequências da desonestidade, porque ser desonesto é comprar briga com Deus. O Senhor é que defende a causa do pobre, do órfão, da viúva. É o Senhor que é o vingador quando você age em desonestidade, porque para Ele, 2 pesos, 2 medidas, ou balança enganosa, é abominação. Então, além de você ser sábio nos seus investimentos, que é o quarto ponto,
Um quinto preceito aí para a vida financeira saudável, segundo a Bíblia, é: seja honesto. Deixa eu ver aqui quanto eu tenho aqui de tempo. Irmãos, hoje eu vou parar por aqui, porque eu não vou dar conta de terminar o próximo ponto. Se eu começar, vou passar aí pelo menos mais meia hora, não vai dar, vai extrapolar. Mas só vou já pôr aqui para você não ficar com água na boca. Ainda tem mais 2, né? Então, seja generoso com o pobre. Esse é um princípio de prosperidade, que aí nós vamos fundamentar na postura, essa é a orientação na semana que vem, se Deus assim nos permitir. O ponto 6 e o ponto 7, aí a gente encerra essa aula 9, que é sobre saúde financeira. Tá bom? Só para dar um gostinho a mais aqui nesse 6º ponto, né, que a gente vai começar, se Deus quiser, semana que vem, o exemplo da mulher virtuosa também está lá. Lembra que ela abre mão ao necessitado. Lembra disso? Abra lá a sua Bíblia para a gente finalizar, já que a gente tem esse tempinho aqui. Provérbios 31, verso 20. Abre mão ao aflito e faz o quê? E ainda estende. É o princípio de ser generoso com o pobre, que a gente vai fundamentar, se Deus quiser, na semana que vem. Você quer ter uma vida próspera? São 7 princípios que você tem que colocar. Vamos tentar recapitular aqui de cabeça? Vamos lá. Pessoal mais novo aí, né, que ainda não tá avançado no Alzheimer. Vamos lá. Não seja fiador. Fuja da vadiagem, que é preguiça, ociosidade e promiscuidade. Fuja da vadiagem. O que mais? Trabalhe com diligência. Invista com sabedoria. Seja honesto. Tudo bem? Você coloca esses princípios aí no seu dia a dia, certamente Deus vai te abençoar.